Este é o contexto de Eli e Al. Veja se não há assimetria em todas estas citações do livro dos livros. O muito com fé no Altíssimo é melhor. Muito dinheiro com fé no Altíssimo é melhor. Muita independência financeira com fé no Altíssimo é melhor. Abraão, rei Davi, rei Salomão e Jó. Muita independência financeira com fé no Altíssimo é melhor. Abraão, rei Davi, rei Salomão e o Jó. Veja Gênesis capítulo 13, versículo 2. Abraão era muito rico, tinha muita prata, muito ouro e muito gado. Veja no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 28. O capítulo 29 é o último capítulo do primeiro livro das Crônicas. O rei Davi morreu, faleceu velho, rico e muito respeitado. E o seu filho Salomão ficou no lugar dele como rei, e veio a ser mais rico ainda. Aliás, o homem mais rico que já existiu em toda a história da humanidade. Rabino Gloiber, muita paz, muito amor, muita felicidade, muito dinheiro para cada um de vocês. Rabino Gloiber. Observe quanta simetria. É um vídeo mais arrumadinho que armário de rainha. Borderline. Meio normal, meio deficiente. Nem é normal, nem deficiente. Borderline. Yausha. Yausha significa Iau salva. Iau, o Altíssimo. Shá, salvação. Yausha, o Altíssimo salva. Jesus significa. Agora, Jesus tem um significado estranho. Jesus significa ídolo, bode, demônio, porco. Jesus, demônio, porco. Ídolo, bode, porco. Isto é uma afronta ao Altíssimo. O seu nome é Yausha, o Messias, o Cordeiro, que foi morto na cruz e ressuscitou a si mesmo no terceiro dia. Yausha, o Cordeiro, o Messias, que escolheu, que criou para si mesmo o ventre de Miriam, que escolheu o ventre de Miriam para gerar o seu corpo físico e nasceu em 1º de abril. Miriam, filha de Yausha. Está tudo aqui no Google. Observe o dia 25 de dezembro, dia do Deus Sol. No sangue de Yausha, a vida eterna. No sangue do Cordeiro Yausha, a vida eterna. No sangue de Yausha, a vida eterna. No sangue de Yausha, a vida eterna. 5. No sangue de Yausha, a vida eterna. 6. No sangue de Yausha, a vida eterna. 7. Para todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, do Caboraí ao Chuí. No sangue de Yausha, o Messias, a vida eterna. Yausha, o Cordeiro, que foi morto na cruz e ressuscitou a si mesmo no terceiro dia. O muito com fé no Altíssimo é melhor. Muito dinheiro com fé no Altíssimo é melhor. Muita independência financeira com fé no Altíssimo é melhor. Abraão, rei Davi, rei Salomão e Jó. Mateus 13, 12. Mateus capítulo 13, versículo 12. Pois quem tem, receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem tem pouco, até o pouco que pensa que tem, lhe será tirado. Mateus 13, 12.
Tomket kak postes chamotas já. Yahshua Mashiach, o Cordeiro, que foi morto na cruz e ressuscitou a si mesmo no terceiro dia. Mateus 25, 29. Porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. Mas quem tem pouco, até o pouco que tem, será tirado dele. Mateus 25, 29. Deixe-me ler novamente. Porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem tem pouco, até o pouco que pensa que tem, será tirado dele. Mateus 25, 29. Marcos 4, 25. Quem tem, receberá mais. Mas quem tem pouco, até o pouco que pensa que tem, será tirado dele. Marcos 4, 25. Lucas 8, versículo 18. Portanto, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem. Porque quem tem, receberá mais, para que tenha mais. Mas quem tem pouco, até o pouco que pensa que tem, será tirado dele. Lucas capítulo 8, versículo 18. E Lucas capítulo 19, versículo 26. Deixe-me passar pelo versículo 24. E disse para os que estavam ali: tirem dele a moeda e deem ao que tem 10. Eles responderam: mas ele já tem 10 moedas, patrão. E o patrão disse, Lucas 19, versículo 26. E o patrão disse: eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá mais, para que tenha mais. Mas quem tem pouco, até o pouco que pensa que tem, será tirado dele. Lucas capítulo 19, versículo 26. E eu li também o versículo 24 e 25. Provérbio de Salomão, rei Salomão. A sabedoria, quem tem muito o quê? Conhecimento. A sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que 10 prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. Quem tem muito o quê? Conhecimento. No mercado de ações, Mateus 13:12, Mateus 25:29, Marcos 4:25, Lucas 8:18, Lucas capítulo 19, versículo 26. Então, a sabedoria pode fazer mais por uma pessoa, do que 10 prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. Ou seja, quem tem muito o quê? Conhecimento. No mercado de ações, temos a assimetria de informações. É quando duas partes estão negociando e uma sabe mais do que a outra. E quem sabe mais leva sempre vantagem. Lucas capítulo 11, versículos 9 e 10. Por isso eu digo, peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam, e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Lucas capítulo 11, versículos 9 e 10. Subconsciente. Eu quero na minha conta corrente mais 500 mil reais para a reforma de minha casa. Preste atenção. Por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Lucas 11, versículos 9 e 10. Subconsciente. Eu quero mais 500 mil reais na minha conta corrente para a reforma da casa, da residência.
Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso, eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. Por isso, eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. Marcos capítulo 11, versículo 24. João capítulo 2, versículo 8. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. João 2, 8. Já era quase noite, quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Iauxa. Iauxa, o Messias. Mateus capítulo 27, versículo 57. Iauxa é o Cordeiro, o Messias, que foi morto na cruz e ressuscitou a si mesmo no terceiro dia. Então, Iau é o Pai. Shá, salvação. Iauxa significa Iau, salva. Olha o Mateus 28, 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo, do MMG, Mercado Mundial Globalizado, e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome de Iauxa Pai, Iauxa Filho, Iauxa Espírito Santo. Mateus 28, 19. Então, em Mateus 28, 19, temos o Espírito, o corpo e a alma do Altíssimo. Lembra-se da expressão Maria, da expressão Miriam, mãe do Altíssimo? Como assim? Miriam, filha do Altíssimo. Uma peça secular mostra o baile do menino Altíssimo. O baile do menino Altíssimo. Então, Iauxa, o Cordeiro, o Messias, que foi morto na cruz e ressuscitou a si mesmo no terceiro dia, é o Altíssimo em forma de ser humano. O Pai é o pensamento racional, o hemisfério esquerdo do Messias. O pensamento racional, o hemisfério esquerdo do Messias, a mão esquerda do Messias. Iauxa, Filho, o corpo físico do Altíssimo. O Espírito Santo é a alma do Altíssimo, a mão direita do Altíssimo, o pensamento emocional do Altíssimo, a alma do Altíssimo. O Pai é o Espírito do Altíssimo, ser humano, Espírito, corpo e alma. E em Mateus 28, 19 temos o Espírito, o corpo e a alma do Altíssimo. Já em Apocalipse capítulo 16, versículos 13 e 14, temos o Espírito, o corpo e a alma da Igreja Católica Apostólica Romana. O Espírito, o corpo e a alma de todos que, no mundo, um mercado mundial globalizado, proclamam, creem e proclamam a doutrina das três pessoas da Trindade. Apocalipse 16, 13 e 14. Concluindo, no sangue de Iauxa, o Cordeiro, a vida eterna.
No sangue de Yahushua, o Cordeiro, a vida eterna. 3, até 7. No sangue de Yahushua, o Cordeiro, a vida eterna. No sangue de Yahushua, o Cordeiro, a vida eterna. 5. No sangue de Yahushua, o Cordeiro, a vida eterna. No sangue de Yahushua, o Cordeiro, a vida eterna. No sangue de Yahushua, o Cordeiro, a vida eterna. Contra o Deep State, contra o Deep State, Estado Profundo, contra o Fórum de São Paulo, contra o STF, Supremo Tribunal Federal, contra George Soros, principalmente contra o Fórum de São Paulo. No sangue de Yahushua, Messias, a vida eterna. No sangue de Yahushua, o Cordeiro, a vida eterna. No sangue de Yahushua, o Cordeiro, a vida eterna. Por todo o Brasil, de norte a oeste, de norte a sul, de leste a oeste, do Caboraí ao Chuí. 5. No sangue de Yahushua, o Cordeiro, a vida eterna. No sangue de Yahushua, o Cordeiro, a vida eterna. 7. No sangue de Yahushua, o Cordeiro, a vida eterna.